Já? Dzień dobry! Dzień dobry! Já estamos ao vivo aqui pra vocês no Facebook. Nossa, de novo ao vivo, eles não cansam, eles fazem só esses vídeos live ao vivo, eles não têm outras coisas pra fazer. Não, porque a gente adora vocês e a gente quer compartilhar o mais coisas possível pra vocês, diretamente de coração polonês. Verdade, gente. Nós temos que aproveitar aqui esse poço de informação da Polônia, porque nada melhor, né, que uma polaca para falar da Polônia. Uma polaca tem que falar ao vivo de Polônia, de coração, para vocês diretamente. Hej! Então fale em polonês, sejam bem-vindos. Witam bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, po prostu jesteście już super, już uwielbiam was po prostu. Więcej wizualizacji bardzo poproszę. Então, bardzo proszę. Para começar bem aqui, já indo direto ao ponto, hoje o nosso tema é sobre os serviços públicos da Polônia. Sobre os serviços de vários tipos. A gente tá bem confortável nessa sofá. A gente hoje tá chique aqui. Vamos tomar uma cerveja. Vão entrando. Uma cerveja. Cerveja da Węski apoiando as To polacas. jest piwo, Węski vou experimentar o pivo, a cerveja. Eu não bebi nada ainda, né? O que será quando eu bebo? Vamos ver o que será depois meia hora de beber essa cerveja, porque a gente não tem só uma garrafa, mas a gente tem mais garrafas aqui. A gente não vai falar quantas, mas não vai sobrar, é? Então, na zdrowie. Na zdrowie, o, Na zdrowie, no mestrove. Gente, vão deixando as tuas perguntas sobre custo de vida, sobre as curiosidades que você tem na Polônia. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre os caros. Caro no Brasil é tão caro. Caro, nossa senhora. E lá na Polônia você consegue comprar um carro bom com menos preço, você não acha? Nossa, no Brasil tá tudo muito caro. E na Polônia, se a gente acha a promoção, é uma ocasião de verdade. Então a gente pode comprar um carro, samochód, na raty. Então parcelando, né, cada mês. Você paga uma quantidade, né? Mas como no Brasil, né? Mas também é uma coisa interessante porque os preços dos serviços, dos carros e tal, são bem baixos, como você falou. Então, você compra a mesma coisa, mas como não tem que transportar muito, né? Não tem essas taxas de importar e tal. É muito mais perto transportar o carro para vender na Polônia, da França, por exemplo, né? Então, o preço é mais baixo. O que acontece é que com 8.000 zloty você já consegue comprar um carro bom. E 8.000 zloty é como se fosse 8.000 real. Então, enquanto aqui a gente gasta assim um monte num carro, os polacos não. Os polacos gastam muito mesmo. Sim. Eu diria que metade para ter um carro de tão boa qualidade quanto um brasileiro. Uhum. Sim, e é muito mais fácil achar um carro que você quer e é muito mais natural ter um carro assim. Mas também tem a cultura de comprar o carro usado e tem muitas fontes seguras também. Você não está correndo muito risco de comprar um carro chato, né? Um carro que não funciona bem. Porque tem lugares feitos para vender o carro usado e é um lugar bem seguro. Então você não está correndo o risco de ter um carro estragado, assim. Às vezes tem que tomar cuidado, né? As pessoas eu acho que são mais honestas na Polônia, né, do que aqui no Brasil. Na minha opinião, eu acho que por ser um país mais desenvolvido, com uma educação muito boa, uma educação de qualidade, tem menos aquele jeitinho, aquela malandragem, né? Que aqui no Brasil eles rodam lá os quilômetros para ficar baixo. Acho que isso na Polônia é meio difícil de acontecer, né? Eu não vou falar nem da Polônia nem do Brasil assim, porque tem muitas pessoas nesse mundo, então tem muitas teorias. Mas eu acho que, o polaco rouba o carro, né? Então não é verdade que você pode, mas bem menos, como na Escandinávia, você deixa o carro aberto e você pode ir até o supermercado, voltar e o carro tá lá. Não, na Polônia tem que fechar o carro, que não tá muito mas é bem seguro menos. como quando você liga Suíça, a TV na Polônia, você não vê aqueles programas com sangue, com tanta tragédia, com assassinato. O assassinato da Polônia lá é quase zero se comparado com aqui. Com a América Você pega do o Sul. SIC, já mora mais gente só no SIC, na Curitiba, do que na Polônia inteira.
Então, pra você ter sabe aquela coisa que você fica com a tua bolsa, assim, me falaram, Terezinha, aqui não é no Brasil, relaxe, não precisa ficar segurando a bolsa, ficar prendendo a bolsa no corpo, pode ficar tranquila. É que é mais tranquilo caminhar na rua. Por exemplo, se as pessoas jovens voltam da balada para casa, eles podem caminhar tranquilo, não sempre, mas eles estão correndo muito menos risco de ser atacados, né, na Polônia, do que no Brasil, né? Que no Brasil tem, claro, é mais perigoso, né? E isso tudo vem de uma coisa, da educação. Então eu quero que você conte como é que é a escola pública na Polônia. Então, eu fui para a escola pública na Polônia e, tipo, colégio estadual, né? Eu não sei exatamente qual é o equivalente, mas eu estava seguindo o velho sistema, porque agora tem a escola primária, depois tem ginásio, né? Tipo, ensino médio, depois tem colégio e só depois 3 mais 2. Então, na universidade você estuda, tipo, graduação e depois você faz a pós de 2 anos, como aqui. Mas eu estava seguindo o sistema velho, o que também causou um pouco de problemas na revalidação de diploma no Brasil, mas enfim, deu tudo certo, eu me alegro muito, né? Mas eu estava seguindo o sistema velho, no sentido, 8 anos de escola pública, escola primária, e na verdade a maioria das pessoas, ela vai para a escola pública. Não tem essa cultura de ir para a escola privada, embora tenha esse costume agora de mandar, tipo, quem tem dinheiro, ele manda para a escola privada. Mas eu, por exemplo, eu fiquei muito feliz depois, né, quando eu dei conta disso, que eu fui mandada para a escola pública, que foi muito boa. E depois eu fui para o colégio, também fiquei muito satisfeita disso e também foi. Mas eu quero saber assim, público. por exemplo, eu vi lá os piá ou os guri, não sei aonde você tá vendo, mas os piá e os guri, os rapazinhos lá de 13 anos falando inglês fluente. E aí era um inglês que ele aprendeu na escola pública polonesa. Ah, então e é um inglês de dar inveja para esses grandes diretor que vão trabalhar fora, às vezes não tem um inglês tão bom, né? Os executivos não têm um inglês tão bom quanto os piá de 13 anos da Polônia. Então eles deveriam ter um professor muito bom na escola, porque a minha geração, ela praticamente ela manda os parentes, né, os pais mandam os filhos para as escolas privadas para que eles possam aprender o inglês ou outra língua, alemão, francês. E eu também aprendi inglês nas escolas privadas, eu encontrei os professores ótimos e tal. E a gente tá observando as carinhas aqui desse eu acho que tinha alguém, carinha brava. eu acho que tinha alguma criança que tá testando. Não, mas tudo bem, polaco sempre fica brabo, né? Então, eu sou polaco acho bravo. Que quando a gente falou dos caros do Brasil, acho que alguém... Carro é muito caro. Cara, meu Deus. Mas então, estão perguntando quem é. Agnieszka Bacheska, diretamente de Cracóvia. A Agnieszka já morou 5 anos no Brasil, ela é professora de polonês, de italiano, ela é mestre e tá fazendo doutorado. Porque aqui no canal nós não convidamos qualquer um, né? No mínimo é mestrado. Não, muito prazer falar pra vocês. Então ela pode falar com propriedade, ela morou 5 anos no Brasil, sim, mas o resto foi na Itália e na Polônia. Sim. Então... Sim, não, na verdade eu fico entre a Polônia e entre o Brasil. Eu fiquei 2 meses no Brasil, 2 anos no Brasil, depois eu voltei para 1 ano para a Polônia e de volta, mas eu recomendo, se alguém tiver a oportunidade de ir embora para morar em outro país, o que eu fiz, eu morei muitos anos no Brasil, continuo morando aqui. Eu acho uma coisa bem bacana, enriquece muito, você compara as culturas e tal. Então, voltando ao assunto, eu falei das coisas tipo do ensino público, que é muito bom, né, em boa na Polônia, mas onde eu aprendi as línguas no ensino privado. Mas se alguém tinha sorte, né, ela poderia aproveitar do ensino muito bom dos professores das línguas estrangeiras. E eu tive uma professora, na verdade, de alemão. Agora eu esqueci o alemão, né? Mas quando ela estava ensinando alemão para nós, eu estava falando bem alemão. Então ela foi muito boa, eu me lembro. Então, se a gente tem sorte, a gente pode encontrar os professores muito bons lá no ensino público mesmo.
E universidade na Polônia também é gratuita. E você tem a opção de fazer a universidade no fim de semana, o que para nós é meio estranho. Mas você pode, quem trabalha durante a semana e quer estudar sábado e domingo, pode fazer. E se você fizer universidade particular em polonês, é muito barato, né? Comparado com aqui, com 4.000, 6.000 zloty, você paga um semestre inteiro. E se for em inglês, daí vai ser mais caro, vai ser como se fosse até 10.000 zloty. Mas se comparar com aqui, o tanto que a gente paga nas universidades, nossa, é barato. É porque a gente está seguindo o sistema de dia. Então a gente, por exemplo, estuda de dia porque a gente é aceita na universidade, mas se alguém tirou uma nota um pouco pior, ele tem a possibilidade de estudar pago durante o final de semana. Se chama os estudos de noite, né? Studia wieczorowe, studia dzienne, né? Mas agora tem muitas mudanças na educação polonesa, então até não sigo agora muito, mas tem mudanças na aplicação do vestibular polonês e tal. Eu me lembro que eu escrevi vestibular só da língua polonesa e das línguas estrangeiras. Eu me salvei, porque se eu tivesse a escrever o teste de matemática, seria muito ruim para mim, que eu sou muito ruim na matemática, né? Nessas coisas tipo física, química, né? Eu adoro as línguas, né? Mas se eu deveria escrever o teste de matemática, eu deveria pegar muitas aulas adicionais, acho, né? Olha, agora uma curiosidade. As polacas não usam anel na mão direita. Que nem as brasileiras, quando elas estão noivas, elas põem anel de noivado na mão direita. Mas sabe quem usa anel na mão direita na Polônia? As viúvas. Então, lá é diferente. Lá você tem que usar anel na mão esquerda desde noivado. Que quando eu tinha anel de noivado, porque agora eu não tenho porque alguém roubou, eu não sei quem, mas alguém roubou. Mas eu tinha anel de noivado e ele colocou na minha mão esquerda mesmo, que é anel de noivado, na e mão ele que usa de casamento. A tradição polonesa mesmo, né? Porque aqui no Brasil vocês colocam sempre na mão direita, né? Na mesma mão, né? E depois troca. Lá na Polônia só a viúva que usa na mão direita, então já mude se você for viajar. Viu? Agora mais uma coisa que eu percebi nos últimos vídeos, você contando com os dedos da mão e contou diferente. Como que você conta com os dedos na mão? Eu nem percebi essas coisas, eu falo muito Faça 3 com a sua mão. Eu não sei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A maioria dos polacos fez como ela fez agora na segunda vez, como ela já tinha feito aqui. Eles contam 1, 2, 3, não que nem a gente, 1, 2, 3. Então cuidado se você for pedir alguma coisa na Polônia com os dedos das mãos. Se você fazer assim, eles vão pensar que é 3 e você ficou só com preguiça de esticar esse. Já aconteceu comigo, então 1, 2, 3, se é 2 é assim. É uma curiosidade, né? Tem várias coisas que aqui são diferentes na Polônia. Então, se vocês têm curiosidade, aqui mandaram pergunta pra nós, estão perguntando se Duda é um sobrenome popular. É tão popular que hoje o atual presidente da Polônia chama Duda. Então é um sobrenome muito fácil de falar, nem parece polonês porque não tem aquele monte de consoante. Mas é um sobrenome bem popular. simples e até o presidente leva esse sobrenome, então que é bom, né? Sinta-se honrado de ter o mesmo sobrenome do presidente da Polônia. Se você é Duda, né? Sempre acharam que era mulher, porque aqui Duda é coisa de Maria Eduarda. Então é o diminutivo. Mas não, é um sobrenome polaco de verdade. Não sabia disso. Aqui a Maria Eduarda é Duda. Daí quando vem um homem chamado Duda, acho estranho, mas é um sobrenome polonês muito famoso. Não, eu fiquei na cabeça como que o filme de Tarantino, quando um dos personagens foi denunciado pelo jeito que ele indicava, estava contando com os dedos, né? Então, será que eu seria denunciada por isso? Não, brincadeira. Mas a gente estava falando de casamento, a gente já falou bastante disso, mas eu tenho algumas perguntas sobre aquela cerimônia que fazem na casa mesmo, né? Com a família, aquele almoço em família. Eu vi que o noivo e a noiva recebem no portão os convidados.
É, no portão mesmo, no portão mesmo. Na verdade, a festa de casamento é um ritual enorme. Então, talvez que quando eu estava planejando de casar-me, ok, se eu caso na Polônia. Não tem jeito se eu caso no Brasil. Não. Não tem jeito se eu caso, tipo, fora do meu país. Não, eu vou casar na Polônia mesmo. Eu vou casar na igreja, como deveria ser. Eu vou ter uma festa de casamento enorme, com muita vodka, vinho, com muitos convidados. Que eu sou polonesa de verdade, eu tenho que fazer a festa de casamento muito legal, muito, tipo, grande. E não vou aceitar nenhum compromisso. O casamento será na Polônia. Vocês vão. Eu vou fazer live do casamento. Eu vou filmar tudo. Gente, uma curiosidade, eles tomam tanta vodka, que é a vodka, gostam tanto de vodka, que todo lugar na mesa vai ter um copinho para você tomar um shot de vodka. Então daí todo mundo brinda. E quando um brinda, todo mundo tem que tomar. Então imagine aquele almoço que eles começam a comer e vai vindo, porque começa com uma sopa, que tem salada, daí tem mais comida e carne, e mais comida e vodka. Então eles ficam horas em volta da mesa, tem gente que sai pra fumar, tem gente que fica lá conversando e toda hora um levanta lá, né? Essa festa, nas drogas. E viva o noivo! Como é que fala em polonês, viva os noivos? Niech żyją państwo młodzi. Então, quando você escutar isso, vai ter que tomar vodka. E é muita vodka, gente. Então, esteja preparado. Mas, ok. Porque tem estereótipo desse casamento polonês, que é muito longo, com muito álcool, muita vodka. Mas não todo mundo faz assim. Por exemplo, a minha amiga, quando estava casando com um italiano, ela não queria vodka no casamento dela. Ela falou, não, eu quero uma coisa mais leve, sem vodka, só vinho, então depende da pessoa. Mas né? E daí tinha cerveja também? Tinha vinho muito bom. Mas ela não queria vodka. Mas isso é uma coisa atípica, né? Porque a maioria tem cerveja, tem vodka e vinho, né? Tem tudo, um monte de bebida. Um monte de comida. Começa, por exemplo, às 7 de noite e termina às 7 de manhã. Depois todo mundo vai para dormir, para recuperar as forças. E depois se levanta de tarde para fazer a segunda festa de casamento, chamada poprawin, então para corrigir a primeira festa, né? Então, por isso que esse rito é durável, é muito É pra você se recuperar, assim. Aqui no Brasil, antigamente, eles não serviam bolo no casamento de polaco, era aquele cookie. E aí também tinha essa questão da recuperação. Então um cafezão com cookie. Quando tem a noite polonesa lá na colônia Muricy, em São José dos Pinhais, eles fazem isso. No meio da madrugada, um café com cookie pra você sarar da vodka. Porque cada mesa recebe uma garrafa de vodka. Qual é o segredo do polaco que não fica tão bêbado, além rodeado pela vodka, pelo vinho, pela cerveja, por tudo álcool possível? Porque ele come. Ele come muito durante a festa de casamento. Porque a gente recebe muitas comidas durante. Então você bebe vodka, tipo, cada brinde, państwo młodzi, teściowa, na zdrowie teściu. Então, cada brinde tem, né, vodka, mas durante você come bastante. Por exemplo, às 2 horas vem bigos, esse repolho com salsicha para recuperar as forças. Então você não para de comer, não para de beber. É uma festa cômoda. Não é que nem aqui no Brasil que eles comem uma vez só. Não, vai comendo durante a festa inteira e bebendo. Você tá dirigindo. Por isso que essa festa dura dias, porque eles têm energia para continuar. Porque eles estão comendo e bebendo tudo junto e festando e dançando. Sim. Não, eu queria falar que você tá fazendo a digestão, né? Tá fazendo a digestão. Porque você come, você bebe, depois de novo come, então você não fica tão bêbado porque você tem possibilidade de receber a comida, né? Que é muito boa, né? Muito boa. Se é feita bem num restaurante típico polonês, assim. E o polonês, ele faz a festa para 100 pessoas mínimo. Se ele tem a possibilidade financeira, ele vai fazer mesmo por muitas pessoas. Nossa, eu assisti um casamento nas montanhas
que essa cidade é perto de Zakopane, para vocês talvez é perto de Zakopane, se chama Lubomirz, onde eu tenho a casa de família, né, construída pela família, e os nossos amigos nos convidaram para a festa de casamento. Nossa, que festa de casamento que foi! Foi muito legal, muita comida, muita dança, muita vodka, muito típico. Se eu pudesse, eu traria vocês lá para mostrar para vocês como que é o típico nesse casamento caso, levaria todo mundo vocês, pra Polônia. Trazer, levar. A gente tinha que fechar um avião assim, só os polacos que escutam nós, ouvem nós, e ir tudo pra Polônia fazer festa. Ó, uma curiosidade que eu lembrei aqui das festas que eu já fui de polaco, aqui no Paraná, Santa Catarina, até no Rio Grande do Sul eles fazem isso, é quebrar o gelo. Então tem a cerimônia do quebra-gelo, que é um gelo gigante, e daí você vai lá com o machado e quebra. E às vezes lá tem dentro uma vodka, e aí todo mundo brinda e é feliz. Eles ainda fazem isso lá, a cerimônia do quebra-gelo? Sim. E outra coisa, que a noiva às vezes bebe a vodka da conserva de pepino, né? E que você que achou? Sim, isso não pode falar porque é outro vídeo. Nem devia ter falado, ó, tá dando spoiler. Essa daí, ó, fica no ar, nós não vamos nem comentar. Ok, não vamos nem comentar. Cancelado mesmo, gente. Tá falando demais, vai apanhar depois. Eu falei, ó, não fale. Ó, gente, gostaria de conhecer a Polônia, minha avó veio de lá, tem vários familiares, muita gente dando boa noite, boa tarde, dizendo que nós temos linda, gente, muito obrigada. Temoski é polonês? É polonês. Se termina com SKI, SK. Outra coisa que eu me lembrei. Ruskowski, muito bom. Um sobrenome polonês, bem legal. Abraço para a Denise, que está mandando beijos. Mucharski tem também sobrenome polonês. E o Fernando escreveu um comentário muito engraçado, mas eu não vou ler, que eu fiquei com vergonha. Outra coisa que eu queria falar sobre o casamento polonês, e não vai ser bem um spoiler, um cálice, um cálice de vinho ou de champanhe, espumante, né? Que a noiva bebe, né? E depois ela tira para trás para quebrar atrás dela o cálice. O cálice, eu não sabia, que boa ideia. Porque isso traz sorte. Então, o primeiro brinde feito pelo casal, né, durante o casamento deles, acaba como cálice tirado ou jogado para trás, e a noiva faz isso porque isso traz sorte para o casal mesmo. Então, no casamento da minha mãe, o cara convidado para o casamento da minha mãe, ele pegou um chute na cabeça dele, porque a minha mãe tirou o cara para trás e ela pegou o cara na cabeça assim. Não foi o meu pai, não, mas foi outro cara convidado. Então, olha, cuidado mesmo com a cabeça de casamento de polaco, porque também você quebra as coisas, uma hora alguém vai se dar mal. Ó, tô mandando beijo, Denise Sari, um beijão, essa polaca um modelo linda. Muito famosa, eu recomendo, fica a dica, né? Ó, estão falando de vodka. Ó, isso mesmo, eu até vou curtir, por quê? Porque tem vodka Bachevski, como é o sobrenome, né? Eu sempre estou fazendo piada que eu sou a dona dessa vodka, porque a vodka sempre vai vender. A vodka sempre vai vender. Então, tem sempre que procurar pra vodka, sempre procurar pra álcool. Então, o Bachevski tem que ganhar grana, né? Tem que juntar a grana. Então, vendo vodka. Não, brincadeira. Vai que numa dessa, né? Alguma herança vai pra você. Gente, eu tô curtindo todas. Eu não vou ficar aqui clicando na tela, porque é muita coisa, mas todos estão curtindo aqui, estão perguntando em quanto tempo você aprendeu o português? Nossa, eu não sei falar não falo português, eu falo o meu português. Eu estou imitando o sotaque. Bem. Eu falo agora, mas porque foi assim, que eu fui atrás de um cara, né? E a gente falava só inglês. Gente. A gente não tirou o inglês do nosso dia a dia. Porque a gente ensina inglês, a gente ensinava inglês, então a gente decidiu, a gente vai usar só inglês, nem português. Por quê? Porque ele virava outra pessoa, ele se tornava outra pessoa falando português. Aí você
Allora, vai. Então eu porque não vou aceitar português. Pra quem aprende outra língua sabe que a voz muda, tudo muda, o jeito da pessoa falar muda, porque a musculatura muda e interfere. Então ela se apaixonou por um brasileiro que falava inglês e ela preferiu continuar falando inglês com ele, porque foi assim que ela conheceu. E a gente falava só inglês como outras pessoas, a gente não falava português, a gente falava português com outras pessoas, mas entre nós, a gente falava só inglês porque a gente se acostumou. Mas então, em quanto tempo? Você se enrolou e não respondeu. Quanto tempo? Quantos anos? Eu me mudei para cá em 2012, pela primeira vez quando eu fui para o Brasil foi dezembro de 2010, no dia 24 de dezembro, eu fui para o Natal mesmo. E eu fiquei 3 semanas, eu viajei um pouco pelo Paraná, fui para Ilha do Mel, que eu adorei, eu fui até... Mas a pergunta é quanto tempo aprendeu português? Nossa, mas eu quero falar sobre essa história. Não, na verdade, eu comecei a aprender em 2013, então 3 anos com algumas pausas. Então, em 3 anos ela aprendeu. Tá respondido depois de meia hora. Gente, e já que você conheceu um brasileiro, eu quero perguntar, brasileiro elogia mais? Brasileiro é mais caloroso? Isso. Como um namorado, assim, quando tá paquerando? Como que é a diferença entre os brasileiros e os polacos? Nossa, tem muita diferença entre o polonês e o brasileiro. Eu sei disso. Vocês podem ter certeza que eu sei muitas coisas entre o polonês e o brasileiro. Que o polonês é muito mais reservado, muito mais fechado. Ele não vai, tipo, flirtar assim abertamente. Você tem que conquistar o polonês. Mas o brasileiro fica naquela... paquerada, assim, né? Não, o brasileiro não, ele elogia né? mais, estou brincando agora, mas ele elogia mais, ele é mais comunicativo, ele sabe como tratar a mulher, mas também no dia a dia a comunicação fica muito mais fácil no Brasil, a comunicação fica muito mais desenvolvida, que as pessoas eles mantêm o contato visual quando eles falam, eles gesticulam muito, como eu agora, eles são muito expressivos, eu peguei esse jeito brasileiro, não sou a polaca típica, e o brasileiro é muito mais caloroso, muito mais, ele fala mais, ele usa os gestos, ele abraça, ele beija, e não estou falando só dos homens, tá? Das mulheres, dos homens. É muito mais abraço, eu acho que mais. No Brasil tem muito mais abraço, né? Mas tem umas coisas que talvez ela nem goste de ouvir, mas que várias pessoas falaram e eu concordo, que polonês às vezes não tem senso de espaço. Quando ele tá na calçada, quando ele tá andando com você no shopping, parece que ele vai te encurralando. É isso mesmo. Talvez o nível de coordenação do corpo no Brasil é ainda mais alto do que na Polônia. Mas, quando eu fui para a Itália, gente, foi horrível. Porque a coordenação de corpo de um italiano é ainda pior do que a coordenação de corpo de um polaco. Então, imagine a coisa mais pior que existe. E o que acontece que os polacos fazem as perguntas íntimas? Depois que você já é amigo, eles querem saber quanto que você ganha. Porque eu acho que eles pensam assim, que se é um estrangeiro e tá lá naquele país, ele tá lá pra ganhar dinheiro e não por amor. Então eu achei meio estranho assim, mas às vezes eles fazem umas perguntas meio pessoal assim. Porque talvez você falou com os caras que eles não sabem do que falar, porque eles são tímidos, eles têm que buscar o assunto, tipo, na hora, então eles não sabem do que falar, então e eles são, tipo, assim, né, awkward. E uma coisa que eu vi é que polonês não tem medo de ser mandado embora. Se ele fez alguma coisa errada, ele pensa, tudo bem, todo mundo era, ele não fica assim com aquele medo que o brasileiro tem. Ele é mais tranquilo, e os chefes também, eles... Tem, claro, chefe ruim, chefe sargentão, que parece assim militar, mas é bem menos, né? Os chefes da Polônia, eles gostam de estar ali assim, próximo da equipe, ajudando, e isso faz a equipe não ter medo, assim, parece que você tem que fazer uma coisa muito errada para te mandar embora de uma empresa na Polônia, né? Depende de qual empresa, depende de que tipo de chefe você tem, depende de que tipo de relações você tá
tá criando, porque tudo depende da pessoa. Mas, por enquanto, as coisas pessoais, acho que o polonês tem a inteligência emocional muito diferente do que a inteligência emocional de um brasileiro. Porque eu já percebi isso, já escrevi um artigo aqui no Brasil, em português, estou avantando, sobre as diferenças de mentalidade polonesa e brasileira. O polonês, ele tem, às vezes, né, ele tem a capacidade menor de comunicar as coisas, porque ele não é ensinado tão bem como o brasileiro. Eu não sei qual é o segredo de vocês, brasileiros, mas vocês têm esse jeito de comportar-se bem. Vocês têm mais sensibilidade para outras pessoas. Vocês, como eu falei antes, vocês mantêm este contato visual. Vocês falam, mas não falam de uma maneira grossa, assim, tipo, direto, sem noção. Vocês sabem ser mais diplomáticos, mas vocês expressam abertamente as ideias, mas ao mesmo tempo vocês têm esse jeitinho de empacotear, de fazer um pacote, de embalar a mensagem assim que fique um pouco melhor, que não fique muito tipo, se você critica, você faz uma crítica construtiva. E o polaco às vezes crítica sanduíche, né? Isso, mas o polaco às vezes fala, tipo, você fala uma coisa boa, daí você fala coisa ruim, daí você fala coisa boa, e daí dá um sanduíche. Dá um sanduíche. Ah, tá. Eu fiz um doutorado a sanduíche, assim. Eu tava doutorando a sanduíche. E eu acho assim, que essa mentalidade de comunicação está muito mais desenvolvida no Brasil. Eu não sei qual é o segredo de vocês, o jeito no qual vocês foram criados ou tal, eu não sei. Mas eu percebo isso, que por exemplo, uma coisa bem interessante. Uma menina que é tímida no Brasil, ela se vira muito melhor do que se ela morasse na Polônia. Se ela morasse na Polônia, provavelmente ela seria muito mais tímida, pelo jeito de ser criada. Eu acho que essa mistura, né, de tantos imigrantes tem uma riqueza cultural muito grande. Então a gente aprende um pouco de cada cultura, um pouco de cada etnia, e pode ver e perceber qual que é o melhor de tudo e formar, né, o brasileiro, que é essa mistura de um monte de raça aí. Então eu quero aproveitar que tem bastante gente vendo e falar aqui de um tema que foi polêmica no jornal, na internet, sobre o projeto de lei que criminaliza quem falar que o campo de concentração é polonês. O que você acha? Então, o campo de concentração não foi polonês. Eu vou expressar a minha opinião pessoal. Foi no terreno polonês, mas foi de nazista alemão. E a gente tem que acentuar essa coisa. A gente tem que lembrar, porque depois, como o andamento da história, as coisas ficam, as coisas vão esquecendo. Então, para não esquecer, a gente tem que acentuar que os campos foram alemães, os campos foram, e talvez é controverso, talvez é polêmico, mas eu vou falar direto o que eu penso, e eu apoio essa coisa que foi emitida pelo partido, agora, essa lei que vai julgar, não sei como expressar em português, mas porque tem muita polêmica, mas acho que a gente tem que acentuar que os campos não foram poloneses, e se um cara fala, tipo, porque foi falado demais, também por Obama, por muitas pessoas, a gente tem que eliminar essa ambiguidade que foi introduzida. Então essa lei talvez vai ajudar. Eu sei que muitos amigos, quando eu postei aquela coisa no Face, eles falaram que eles não concordam, mas eu vou apoiar porque os campos não foram poloneses, foi no terreno polonês. E a gente tem que acentuar isso. E isso que eu penso. Eu vou dar uma dica pra você que vai lá pra Cracóvia e tá conversando com um polaco e vai querer se virar lá. Nunca fale, eu quero ir lá pro campo de concentração polonês, né? O campo de morte polonês. Gente, isso é muito feio. Não, porque a Polônia né? foi invadida e eles fizeram, né? Eles colocaram os polacos lá dentro. Então os polacos não iam pôr polaco lá dentro, né? É um assunto muito complicado. Então a gente não fala assim, a gente fala campo de concentração nazista. Nunca fale polonês, alemão, porque é nazista, né? Nem todo alemão é nazista, né? E daí você tinha algum no meio dos polonês, é nazista, não é polonês, entendeu? Então eu acho que não pode falar desse jeito, que é feio falar desse jeito,
Sim. fala que o campo de concentração é nazista para não levar multa, porque na Polônia tudo dá multa e agora se falar errado vai levar multa também, né? Sim, né? É que gera polêmica essa lei, né? Que eu sei que tem argumentos muito bons que dizem que essa lei não é legal, não tem por causa da liberdade de expressão, cada um pode falar a merda que quiser, né? Então, por isso que criou as controvérsias. Isso, mas o nosso objetivo deveria ser de preservar as coisas, de preservar a história como que foi, né? E agora um tema bom aqui. Isso. Pra você, como é que foi passar o primeiro verão no Brasil? Você estava acostumado com o clima quente, com mosquito? Pra falar disso, eu tenho que chamar a cerveja. Cadê a cerveja? Depois, Agnieszka. Ok. Então, o primeiro verão no Brasil foi muito bom para mim. Praticamente tudo. A Curitiba, que foi a primeira cidade que eu conheci. E foi muito bom. O clima, claro, muito mais quente. As coisas muito intensas, as cores intensas, o azul muito intenso, o verde muito intenso. Então eu adorei a infraestrutura de Curitiba, adorei a muita quantidade dos parques, porque aqui tem área verde por pessoa, né? Muitas pessoas podem aproveitar dessa área muito verde, né, que tem. Então você, não sei, a Curitiba é a cidade onde tem mais metros quadrados de verde por pessoa, acho que sim, né? Já foi, agora tá mais ou menos a cidade verde, mas ainda é uma cidade que comparado com as outras, né, tem mais. E aí outra coisa que eu quero saber quando uma mulher engravida lá na Polônia e está trabalhando, como que funciona a licença maternidade? Então, se a mulher é engravida, ela pode ficar tipo até 6 meses em casa se ela tem um emprego fixo, né? E ela pode cuidar do bebê e depois voltar para trabalhar tem gente normalmente. que fica 1 ano. Sim, então se você trabalha numa empresa boa, numa empresa tipo multinacional, eles dão muitas vantagens. Então tem até mulheres que eles vão para trabalhar numa multinacional para ter as vantagens depois de ficar grávida, porque eles podem pedir este período de 1 ano quando elas cuidam de bebê e eles recebem todo o dinheiro, né? Todo o apoio financeiro para cuidar de bebê. Então é uma coisa bem legal. Mas, por exemplo, sempre foi assim, que, por exemplo, a minha avó, ela ficou só 3 meses cuidando do bebê, mas já a minha mãe, comigo, ela ficou mais de 6 meses cuidando de mim, né? E ela tinha essa vantagem providenciada pelo trabalho dela. Então, a gente cuida muito desse aspecto de maternidade. E como que é a saúde? Para você tem, sem um plano particular, tem direito a atendimento médico, hospitalar, de ficar internado sem pagar nada? Se você tem um emprego fixo, você tem todos os direitos. Senão, você tem que comprar o plano de saúde, se você não tem esse emprego fixo, né? Se você fica como empreendedor, como eu, por exemplo, que eu tenho a minha atividade, né, comercial, você tem que cuidar sozinha disso, individualmente. Tem que pagar uma taxa daí pagar uma taxa, né? Se você, por exemplo, antes do que eu abri essa atividade comercial, eu tinha que pagar, cada contrato eu tinha que falar, eu escolho essa opção, né? Tipo, taxa saúde básica ou taxa saúde mais isso. Então, acho que no Brasil funciona numa maneira... Não, no Brasil, desempregado, tá doente, ele vai lá e ele tem atendimento. E ele pode ter direito a tudo. Então, um desempregado Polônia, tá com câncer, ele vai lá e faz todo o tratamento. Um desempregado engravidou, uma desempregada, né? Ela vai ter todo o acompanhamento do governo. E na Polônia tem que estar trabalhando? Como que é? Então, se você está desempregado, você tem que registrar você numa instituição de desemprego. E você tem, por algum tempo, você tem uma coisa básica, né? Mas você tem tempo determinado para encontrar o trabalho. Isso acontece porque é um país que quer que as pessoas trabalhem, né? Não fiquem encostado, né? Mas eu tenho que reclamar também que o sistema de saúde na Polônia poderia ser melhor, né? Mas sempre pode ser melhor, né? Nunca ninguém vai dizer, eu tô totalmente satisfeito com o serviço do governo. Eu nunca ouvi ninguém falar nada assim.
né? Sempre vão querer mais do serviço do governo, é normal, né? E uma coisa que eu vi que é muito bom, que a internet no telefone da Polônia é muito barata. Você pode ter gigas por 25 zloty por mês. É mais barato mesmo. Mas às vezes, por exemplo, se você quer ter uma internet muito boa, conexão muito boa, você tem que pagar mais. Por exemplo, eu tenho em Cracóvia, na minha casa de família, eu tenho uma conexão bastante boa, mas poderia ser melhor. Mas a gente não paga muito, a gente paga pouco. É bem mais barato, gente. No mercado, os preços das comidas são muito parecidos, os preços dos eletrodomésticos também são parecidos, mas tem alguns serviços que eu acho que é até mais barato na Polônia, né? Sim, não, na verdade os serviços, os produtos eletrodomésticos, vestidos, se você comprar uma casa e você quer arrumar a casa com os móveis e tal, você gasta de menos do que no Brasil. No Brasil, se você quer ter o mesmo nível de qualidade, você gasta o dobro. Isso acontece porque os impostos das indústrias da Polônia são bem menores se comparado com o Brasil. Por isso que a Polônia é o maior sucesso financeiro dos últimos 25 anos, porque eles reduziram muito, né? As empresas pagam 20% de imposto pro governo, então não é que nem aqui, que as indústrias pagam muito e daí vem aqueles preços altos para nós, que às vezes os pobres têm que financiar lá, parcelar em 12 parcelas. Lá na Polônia não tem essa cultura de comprar em 10 vezes, 12 vezes. E isso mesmo, por exemplo, eu quando estou aqui também pago com cartão polonês e sempre me perguntam quantas vezes você quer parcelar. E eu sempre falo à vista, porque o meu cartão não tem essa opção de parcelar. E porque não tem muito costume de parcelar na Polônia. Na Polônia, se você quiser parcelar, você pega a tua fatura e paga o quanto você quer. Sim. Daí no outro mês você vai pagar e isso não tem assim um juro absurdo, não é assim. Você parcela a tua fatura, eles não vão parcelar lá na maquininha do cartão da máquina. Você parcela pagando o quanto você quer da tua fatura. Perguntaram aqui muito Sobol na Polônia? Na verdade, eu conheci uma pessoa com esse sobrenome, mas não é um sobrenome muito comum como Kowalski, Nowak e tal. Mas é bem polonês esse sobrenome. Bem polonês. Tem Burdziński, tem Balag, aqui Moacir escreveu, né? Que tem muitos sobrenomes. Ele falou Rucinski, mas Rucinski se escreve sem H. Porque se foi com H, a pronúncia seria Ruchinski, que fica um pouco estranho em polonês. Então, estão pedindo mais alô. Então, um alô, Paulo Roberto. É que se a gente ficar só mandando abração aqui, obrigada, falta conteúdo, né? E daí a audiência vai lá embaixo. Mas se considerem abraçados, façam aí a pergunta que tem a ver com o tema. Não, na verdade a gente queria abraçar todos vocês, mas a gente falta a energia já, que a gente fala um monte. Uma coisa... As brasileiras, elas são muito vaidosas. E eu vi que as polacas são muito vaidosas. As polacas tiram a cutícula quando vão fazer as unhas? Como que é? Elas tiram a cutícula. Você vai fazer o manicure. Eu não tenho manicure hoje, então não vou mostrar. Mas tira a cutícula, tá lixando porque tem vários países, por exemplo, na Austrália, eles não tiram a cutícula. Mas as brasileiras, elas têm várias coisas em comum com a polaca. Então a polaca, na rua, até as senhoras assim, de 60, 70 anos, elas estão arrumadas, tão chique. E não elas todas. Não usam, mas bastante. A minha avó não faz isso. Mas na cidade, assim, eu achei que elas são muito vaidosas e sempre elegantes. Muito chique em Varsóvia. E sempre elegante. Como que é, assim, essa cultura? Quando você vai, por exemplo, na casa de uma pessoa celebrar lá o casamento, eles reparam na tua roupa? Reparam se você tá arrumada? A gente sempre se arruma. Na verdade, a mulher quando vai para casamento, para uma festa, sempre se arruma, coloca maquiagem. Não todas as mulheres, claro, eu tenho muitas amigas que eles não colocam maquiagem, então bem, quando eu estou em casa não coloco e tal. Mas a diferença grande entre a brasileira e a polonesa é a seguinte, e eu percebi muito disso, que a brasileira coloca maquiagem muito mais do que a polonesa. Ela, como, por exemplo,
eu já falei muitas coisas polêmicas hoje, mas eu vou falar mais. Então, eu acho que essa maquiagem brasileira, você vai pro salão e eles colocam tipo a camada enorme do shade, eyeshadow, que você fica uma sombra tipo enorme. Você coloca. Eu também tenho a sombra, né? Hoje, para gravar vídeo. Então, essa sombra enorme, esses cílios artificiais. Falsos, é tipo muita coisa que essa menina pobrecita, ela desaparece atrás dessa camada da maquiagem. Boneca, né? É muito linda, falsa. por amor de Deus, muito linda. Mas, por exemplo, quando eu vi isso, eu falei, nossa, mas por que eles colocam muita maquiagem? Por quê? E eu vou falar a verdade, eu vou falar coisas polêmicas hoje, mas eu acho assim, por que, meninas brasileiras, por que vocês colocam muita maquiagem na cara de vocês? Mesmo. Porque eu não consigo entender isso. Tipo, nossa! É aqueles contornos, aquelas coisas que parece que levou uma bofetada. Agora todas as apresentadoras de TV usam aqueles contornos aqui em volta que dá pra ver que escureceu, assim. Eu também E lá na Polônia, mas muito de leve, lá na Polônia é bem mais sutil, né, a maquiagem das porque meninas. é a cultura, tipo, Elas as francesas querem estar com uma cara de de que menos. acordou assim. E isso não é mal, isso não é mal, isso não é chato, porque as brasileiras são hiper bonitas, mas às vezes eu vi muitas coisas, tipo, agora eu estou assistindo um pouco, né, essa BBB Brasil. Nossa, as mulheres parecem artificiais lá, tipo, com aquela camada, tipo, uma mulher muito bonita que ela fez sessão no Big Brother e ela parece um trans mesmo. E uma coisa que polaca também não faz tanto que nem as brasileiras é colocar o silicone, né? Ah, sim. Porque sim. toda brasileira, quase todas minhas amigas tem silicone. Quem não tem peito tem silicone. É verdade que o pai oferece para a filha a cirurgia para pôr silicone no peito quando ela tem 18 anos? Que eu ouvi essa piada na Polônia, mas mas essa é uma coisa muito boa. Eu não vou criticar, Não, é que porque eu adoro o antigamente, Brasil. quando a pessoa fazia 18 anos, ela queria um caro. E agora ela quer um silicone. Então por isso que surgiu essa piada, né? Porque daí às vezes quer ajuda da família pra pôr um silicone. Mas eu não vou ser mal entendida. Eu acho, se uma mulher quer colocar silicone no peito, muito legal, porque se ela vai se Mas sentir não é a melhor. cultura da Polônia, né? Não é a cultura da Polônia. A Polônia, a polonesa, ela é Mas mais... a polonesa fica com o peito pra baixo, assim. Não, ela é mais de bem com a vida. Eu acho que ela é mais ela não quer ser assim, que nem as da TV e tal. Ela Okay. Porque no Brasil parece que tem uma eterna busca, assim, você pode falar que a moça mais bonita da academia e ela ainda não está satisfeita porque ela está se comparando com outras mulheres. É que ela fica reclamando que ela tem peito bonito, desculpa gente, bunda bonita, mas ela sempre reclama que ela é gorda demais, que ela é feia, que ela não merece. Nossa, você é tão bonita, tão linda, por que você reclama? Porque a cultura polonesa que consta em reclamar constantemente. Então elas também reclamam, mas elas não ficam mexendo tanto, né? Eles reclamam, mas também essa intensidade de cuidar de corpo é muito menor. Porque no Brasil, a mulher quer fazer academia, quer ter bunda bonita, né? Lá é menos, né? Muitos Elas músculos, cuidam do às vezes. peso. Em falar em músculo, vamos falar aqui de uma coisa que as polacas são boas. UFC. As polacas estão dominando o UFC. São campeã mundial do UFC. O que você acha? Nossa, acho que eu não entendi. O UFC, aquela luta. Ah! Lembra aquelas lutas que tem na TV e tudo mais? Ah! As polacas são campeãs. Ela é uma luta que mistura vários tipos de luta numa só. Sim. Talvez a gente é a mulherada lutadora. Uou! Sim! Vamos lutar mesmo! Nossa, mas as mulheres polonesas, quando eles querem uma coisa, eles lutam pra caramba. Então, a Maristela falou que como as polacas são bonitas, elas não precisam de tanta maquiagem na cara. Não, mas as brasileiras são hiper bonitas. Eu acho muito a mais fama das brasileiras o polonês sempre fica né? babando em frente a uma brasileira. Tipo, nossa, uma brasileira, que legal! Chama muita atenção. Vou ter que contar que você vai andar na rua, assim, você tem um pouco mais de quadril, já vai se destacar, porque as polacas são um pouco mais retas, assim. Não, mas né, como... Mas as mulheres brasileiras são chama perfeitas, muita viu? atenção, né?
Tem muitos comentários aqui. Obrigada, Rosane, por parabéns, mas a gente está tentando o possível, na medida de possível, a gente está falando. E isso mesmo, aqui muitas coisas. Brasileiro tem boa fama na Polônia? O Gabriel perguntou. Sim, muita fama. Fama de um que dança muito, que sabe paquerar bem, que sabe mexer com as mulheres, que sabe atingir os objetivos. Então o brasileiro tem fama muito boa. Os polacos invejam os brasileiros. As polacas, elas gostam de homem latino, porque é um homem assim que sabe chegar, que sabe começar assim, ele pega na mão, ele pega na... Quando eu vejo, tá dando um beijo, né? E os polacos, meu Deus, para um polaco dar um beijo, a gente já falou às vezes antes. Demora, né? Demora! Quantos dias pra dar um Terezinha, beijo, né? Os polacos, eles... É outra cultura, né? Então o brasileiro é aquele calor humano, né? Ele abraça, ele beija. E aí, se você tá lá casada com um polaco, você pode até sentir falta, assim, dessa demonstração em público. Mas é que lá é diferente mesmo. O polonês precisa de pivo. E deixa eu te contar uma coisa. Muita gente vai lá trabalhar na Polônia e quando um dos cônjuges consegue um visto de trabalho e o outro não, às vezes dá problema, porque o outro não consegue ficar em casa e aí às vezes o casal tem que voltar para o Brasil depois de tanto trabalho para conseguir ir para a Polônia, porque o governo polonês, se ele dá o visto para um brasileiro de trabalho, ele não vai dar para os dois. Então você tem um visto de trabalho na Polônia porque você trabalha na área de tecnologia da informação, mas a tua esposa, ela não trabalha numa área que esteja faltando emprego lá na Polônia. Então ela não vai conseguir um visto de trabalho. Como que é isso? Você vê assim? Você conhece alguma brasileira que ficou desempregada, triste na Polônia? Conheço um casal que ela não conseguiu o visto, mas ele conseguiu. Mas como que ele trabalha numa empresa multinacional, ele acha que ele está conseguindo para arrumar a situação dela. Eu não sei exatamente, mas eu sei que ela ficou bem triste. Ela tá quase voltando para o Brasil e agora essa questão de relação fica no meio assim, porque ela quer ficar na Polônia, ela não gosta da Polônia. Porque quem tá trabalhando, ele faz os amigos, o dia passa rápido, ele tá aprendendo as coisas, tá aprendendo polonês, mas para quem fica em casa é muito complicado. Então só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, é assim. Os polonês, eles dão emprego para o brasileiro se a profissão que o brasileiro tem estiver faltando lá. Então nós que falamos português, nós podemos trabalhar numa empresa que esteja precisando de gente que fala português. Aí eles falam assim pro governo: olha, governo, eu não tenho aqui ninguém na Polônia que fala português, então eu vou contratar esse brasileiro. Ou quem trabalha com tecnologia da informação. Nós não temos essa pessoa, a gente precisa. Então, eles conseguem um visto de trabalho. Então, tem muitas Mas se você também, não tem, assim, se você é de uma área normal, né? Que já tem muita gente na Polônia, eles não vão dar emprego para você, brasileiro, porque senão você vai estar ocupando o espaço de algum polonês. Ou seja, vai estar tirando o emprego de um polonês. Então, você talvez precise estudar, se especializar, porque o polonês, ele dá muita... ele valoriza muito a profissão que é especializada, né? Sim, ele valoriza, mas ao mesmo tempo, se eu posso dizer uma coisa, eu tenho muitos amigos italianos, espanhóis, brasileiros que trabalham na Polônia nas áreas de tecnologia, de IT, de customer service, e eles foram contratados porque eles falam muito bem a língua algo, né? A língua algo mesmo, né? Então, eles são empregados só porque eles são brasileiros, só porque eles são italianos, porque eles são native speakers, falantes nativos. Então isso ajuda muito. Então se tiver um desempregado no Brasil, pense em ir para a Polônia, porque tem muitas empresas. Mas é só nessas áreas. Então é um campo muito pequeno, porque quem contrata é a IBM, o Google, o Facebook, né? Tem... Sim. Google contrata, Delphi contrata, tem uma empresa HCL, a gente tem uma amiga, que a Terezinha também conheci ela, que eu apresentei pra Terezinha também. Ela trabalha numa dessas empresas. Eu que apresentei pra você. Tá trocando tudo. Que eu sei que tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar. Até eu fico tipo, nossa, eu tenho que falar. Mas essa nossa amiga, ela trabalha para uma empresa e ela tem todos os documentos certinhos, assim. Mas é porque ela tem já
a descendência polonesa, então o caso dela é de poucas pessoas, né, que tem o passaporte polonês, que é um passaporte válido da Europa, e aí por isso fica muito mais fácil para essas pessoas que têm a dupla cidadania, né, que nem ela tem a descendência polonesa e brasileira, então se você tiver, é só chegar na Polônia, você pode trabalhar com o que você quiser, mas aqui a gente está falando de gente normal que não tem, né, o passaporte polonês, né, que daí você vai ter que estudar nas áreas que o polonês quer e trabalhar nessas áreas. Você não pode chegar lá e trabalhar no McDonald's. Que antes de vir para outro país, seja Polônia, seja outro país, tem que arrumar os documentos. Porque tem casos que a pessoa acredita na palavra, ela foi para a Europa, mas ela parou na fronteira porque ela não teve os documentos necessários, ela teve que voltar. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que arrumar todos os documentos antes de ir para o país de fora, né? Não façam esse erro, né? Aí estão perguntando a Nicole como conseguir. Eu já expliquei em outros vídeos, vou falar aqui rapidamente. Se os teus ascendentes vieram depois de 1900, é possível. E é mais fácil se for depois de 1920. Se for depois de 1920, o que você precisa? Dinheiro, pinhonze. Aí você vai contratar alguém, a pessoa vai achar os documentos que está faltando, ou se você tiver os documentos, melhor ainda, é só juntar tudo. Aí você faz pela Polônia. Você tem que se informar no site da Braspol, tem todas as informações. O consulado da Polônia no Brasil fica em Curitiba, porque aqui tem muitos descendentes de polaco. Então você também pode ligar lá e se informar, eles prestam esse tipo de atendimento, mas é pela Polônia. Então você vai ter que contratar alguém. Se você fala inglês vai ser mais fácil, que aí você vai ter várias pessoas. Se fala português vai ter que ver quem que está lá fazendo esse serviço em português e você vai conseguir. Se for entre 1900 e 1920, é muito difícil, você vai ter problema, você vai arrumar sarna para se coçar. E se for antes de 1900, impossível, porque não era Estado polonês. Então, depende tudo de quando teus parentes vieram para o Brasil. Não interessa quantas gerações, se é por parte de pai, se é por parte de mãe, porque depois eles mudaram a lei, então, se for depois de 1920, você consegue. Agora, antes, aí vai ter que estudar para conseguir uma profissão que está faltando lá na Polônia, ou casar com um polaco. Você pode ir lá ficar 3 meses na Polônia, Terezinha, só vai passeando, pra Polônia para casar com um polaco. Casar com um polaco. Ou você consegue um visto de estudante, porque estudar na Polônia é barato. É como se fosse estudar no Brasil. Então você pega e vai fazer um curso de polonês lá, fica estudando, enquanto isso você fica tentando arrumar um polaco, aí você consegue. Nossa, que esperta, né? Tem muita brasileira que faz isso, e daí teus filhos vão nascer num país de primeiro mundo, num país que quase não tem assassinato, então eles vão ter uma qualidade de vida que aqui no Brasil dinheiro nenhum compra, que é a segurança. Quanto você pagaria para poder caminhar tranquila, para poder voltar para casa tranquilo? Isso não tem preço. Aqui no Brasil você pode ser milionário e você não tem isso. Você tá inseguro, você tá com medo dos teus filhos, você tá com medo de um monte de coisa. E aqui é diferente, na Polônia é diferente. E a última coisa que eu queria falar, o tráfego na Polônia. Quando eu volto para a Polônia, cada vez eu me estou surpreendendo pelo tráfego, que é tão calmo. O polonês brabo que fica buzinando no carro é com muita menos frequência do que o brasileiro ou aqui, né, na cidade. Então eu fico, nossa, eles estão indo nas linhas assim. Mas aqui em Curitiba, às vezes assim. E eu fico assim, ok, na Polônia assim. Estão perguntando sobrenome aqui, se tem algum significado. Qual? Krajewski. Krajewski é um sobrenome muito comum, tem até um cantor que se chamava assim. Kraj é o país, deriva dessa palavra, kraj, que é país. Então, Krajewski tem essa terminação típica pelo sobrenome polonês, que termina em WSKI, né? Tipo, SKI ou WSKI. Então, Kraj é o país. Então, essa é a resposta para a Gente, vocês estão ouvindo essa música polonesa? Vou fazer aqui uma propaganda, é da Rádio Web Euro Brasil. Então, Rádio Web Euro Brasil. Toca 24 horas música polonesa. Foi um brasileiro aqui que me indicou, que faz a programação lá dos Klempa, Gabriel Klempa, que faz a programação.
Então, Rádio Web Eurobrasil, parabéns pelo trabalho, por promover essas músicas aí polonesa, né? Sim, sim. E mais pergunta? Tem mais pergunta? Tem muitas perguntas. Aqui, leia esse último. Como que fala Zisco? Polaquianias. Polaquianias. A gente é polaquiania. Oh, que legal. Paulo, Não, como fala aqui. Zisco? Zisco é profit, mas Zisco, talvez Zisco, com Z, com ponto, esse Z. Talvez, né? Mas eu não tenho certeza. Porque tem muitas consoantes às vezes. E essas sobrenomes são brasileiradas, como que eu falei antes já, né? Que tinha imigrantes, né? Então mudaram esses sobrenomes, vocês sabem melhor, né? Então acho que é Gisco. Mas não Xisco. E uma coisa que eu vejo na Polônia é que as ruas são limpas, as calçadas são limpas. Lá vocês têm aqueles caminhão que varre a rua? Aqueles automáticos? Sim, tipo, se eu, por exemplo, fico acordada de noite, né? Porque eu estudo, ou leio, ou trabalho, porque eu estou terminando um projeto e tal. Quando eu escuto esse aparelho que está limpando a rua, nossa, significa que eu fiquei acordada até as 4 de manhã, porque esse aparelho passa pelas ruas, tipo, muito cedo de manhã. Então, se eu fiquei acordada, eu sinto, eu escuto essa coisa passando pela rua. Nossa, então eu perdi a noite. Eu nunca vi gente varrendo rua aqui no Brasil. Mas nossa, quando mas eu Curitiba viajo, tem ruas bonitas. Não, mas eles varem as calçadas, mas não a rua. Ah, e rua daí não. você vai para os outros países, você vê assim a rua muito mais limpa, porque o caminhão de rua vale. Mas a seleção do lixo foi introduzida na Polônia recentemente. E eu tava morando em Curitiba e tinha essa separação do lixo já. Viu? E eu tava pensando aqui por que a Agnieszka enfatizou tanto que quando ela casar tem que ser na Polônia. Fiquei pensando e eu cheguei numa conclusão. Eu acho que são por causa dos envelopes de dinheiro. Isso! Segredo revelado. Olha, gente, agora a gente tem que terminar. Depois disso, nossa. Não, você vai contar a cultura polonesa de dar presente para os noivos, um envelope recheado de pieniądze. Conte. Koperta z pieniędzmi, o envelope com a grana. Então, se você é mais próximo ao noivo, à noiva, mais dinheiro você dá. Então, você convida muitos parentes assim, e cada parente está caminhando com um envelope de dinheiro. Por exemplo, uma das minhas amigas, quando ela casava, eles até indicaram no convite que eles querem dinheiro como presente, não os produtos. Porque eles querem financiar aqui no com esse Brasil dinheirinho a viagem. Mas é considerado assim por muitos ainda uma coisa não tão elegante aqui no Brasil. E na Polônia é normal, assim, os noivos esperam lá no portão, né? Aí vai vindo os familiares com os envelopes. Uns dão pro noivo, uns dão pra noiva. E aí é um bom início, né? Tipo uma parada, uma parade de envelope, assim. Antigamente, naqueles casamentos bem antigos aqui dos polacos do Paraná, sabe o que acontecia? Eles davam um dinheiro para dançar com a noiva. E aí, enquanto o noivo ficava sentado lá esperando, a noiva fazia dinheiro dançando. E isso eu gostei, porque ó, você vai nos casamentos brasileiros, você dá dinheiro pra gravata, dá dinheiro pro sapato e nada acontece. E na Polônia você paga, mas você dança. Então eu pensei, se fizesse pra dançar com um monte de gente, ó, eu acho que valeu a pena, né? Investir nos noivos. E quando você vai dar quando é envelope no novo casamento? Não sei. Não sei. Brincadeira, viu? Não, você vai trazer uma flor bastante. Não, tem que ajudar, a gente tem que dar presente. Ó, aí a gente já falou de bebedeira, a gente quer responder tudo, só que a gente não pode ficar repetindo, senão fica chato pra quem tá vendo desde o começo. Replay. Então depois quem perdeu o começo vai poder ver. Ó, estão falando que lembra desse tipo de dança com a noiva. E mais uma coisa do casamento polaco, que é antigamente eles até cortavam o cabelo da noiva. Mas isso muito antigamente. Nossa. E tem uma palavra pra isso, como é que é? Oczepiny? É? Oczepiny, eu acho. Porque uns tiram o véu da noiva, porque é um ritual de passagem do mundo das solteiras pro mundo das casadas.
Aqui no Brasil tem essa 15 anos, que é essa idade de passagem, né? Que na Polônia não tem essa festa de 15 anos. E eu achei bem bonitinho organizar, celebrar uma festa para uma adolescente que termina assim com 15 anos, não sei, 15 anos. Aqui nós temos várias festas, brasileiro gosta de festa. Então, e mais uma coisa, né? Nós estamos falando dos custos de vida na Polônia. Quanto que custa para eu alugar um apartamento de 2 quartos em Cracóvia? No mínimo você tem que pagar 2.000 zloty, que é mais ou menos R$ 2.000, ou mais, depende da qualidade do apartamento. Se você tiver sorte, você pode pagar de menos. Eu tive um amigo que ele pagou 800 zloty por um apartamento, mas só porque o dono do apartamento foi o amigo dele. Mas no mínimo você tem que pagar pelo apartamento mais simples, tipo uma cavalerca, um kitnet assim, 1.500 zloty, que é mais ou menos um pouco de menos R$ 1.400, uma coisa desse jeito. Mas você tem que pagar no mínimo 2.000 pelo apartamento, 2.015 por alugar numa área boa. Quanto que custa uma casa na Polônia? Uma casa depende, mas... Se for simples assim, tipo 3 quartos, garagem... Na verdade eu não sei, que eu não comprei casa, mas eu estava pensando em comprar um apartamento. E se você, por exemplo, quer ter um apartamento de 90 metros quadrados, você tem que gastar 1 milhão de zloty mesmo. 1 milhão de zloty, gente, é muito caro, né? Apartamento, imóvel na Europa, nos outros continentes, é uma vida inteira de trabalho, muito caro, né? Na verdade, a gente, muitas pessoas, eles pedem prestação de dinheiro e eles depois pagam por etapas, né? Faz financiamento que nem por nós. 40, 50 anos, se chama crédito hipotético, que é um pesadelo de muitos jovens na Polônia. É um pesadelo mesmo, e eu não queria fazer isso, não queria comprar um apartamento assim, porque depois eu deveria ter o trabalho tipo numa empresa para poder pagar as parcelas, e eu ficaria presa na Polônia por 50 anos para pagar o meu crédito hipotético. Aqui no Brasil nós temos uma frase antiga dita por alguns polacos, que quem não herda vive na merda. Nossa, merda! E, gente, é difícil mesmo pra quem não herda. Tem que trabalhar muito, e na Polônia que nem aqui. Se você quiser ter uma vida boa, você precisa estudar, precisa se especializar, pode estudar por conta, mas você vai ter que ter uma conexão boa, conhecer várias pessoas, ter amigo pra ter um emprego bom, porque senão você vai passar a vida inteira pagando aluguel, e aluguel é caro, né? Com quantos anos o polaco sai de casa? Depende, mas normalmente com 22, 23 anos ele sai de casa, porque ou com 20 anos quando ele vai estudar fora da cidade ou fora do lugar onde ele mora, e ele vai escolher os estudos e ele vai embora de casa, alugando com os amigos no período de universidade, e ele depois começa a trabalhar, e normalmente ele pega esse crédito, né, de dinheiro para poder pagar o lugar dele, ou ele tem os pais que eles financiam depois, né? Mas tipo esse período de universidade, né? E ele tem a casa própria já. Mas isso acontece só com os ricos, né? E o que acontece assim se um jovem lá já tem 35 anos e tá morando com os pais ainda? Tem também esse caso, na verdade eu conheço as pessoas assim, que eles, por exemplo, têm uma casa grande, eles ficam preguiçosos para sair de casa, porque eu tenho o lugar meu, porque tem segundo nível, segundo piso, assim. É tudo separado. E eu moro sozinho, mas os meus pais moram no mesmo edifício, mas eu tenho a minha área, e eu tenho amigos assim, que eles são vivem bem, né? Então eles não precisam de lutar para o lugar deles, assim. Mas acho que é bem bacana. Normalmente, com 25 anos, o polonês sai de casa. Deveria ser uma norma, assim. Não, cada um. Mas eu acho que ele sai antes, assim, pela minha impressão, ainda sai de casa muito antes que os brasileiros. Que os brasileiros vão ficando. É como às vezes só italiano. sai pra casar, né? Porque eles são muito família, né? E aí, mais umas curiosidades aqui. Quando você alugar lá teu apartamento na Polônia, você vai perceber que os apartamentos lá dificilmente tem uma janela, eles só tem um exaustor, eles dificilmente têm um tanque para você lavar roupa. Então, umas coisas que brasileiros sentem falta. Às vezes a máquina de lavar fica no banheiro, porque não tem assim a lavanderia.
Então acho que isso já vem no mundo inteiro, né? Que os apartamentos vão ficando cada vez menor, cada vez mais caro. E algumas coisas eles cortaram. Então às vezes você nem consegue alugar alguma coisa diferente porque não tem, são todos assim, né? Sim, sim, e você, se você quer alugar no início, porque você não tem dinheiro, você quer alugar um lugar um pouco mais barato, você pega este apartamento do período de comunismo. Então, são os apartamentos bem mais simples, com os móveis velhos, né, com o banheiro muito pequeno, sem janela, sem lavanderia. Então é assim mesmo, que tem muitos edifícios pós-comunistas ou comunista mesmo na Polônia. A gente tem que lembrar que a Polônia sofreu, né, é um país que já foi comunista. Então tem várias questões, até vou mudar aqui um pouco de assunto só para pegar esse gancho. Como que é o dia da batata? Pergunta, você já comprou batata hoje? Não comprei a batata porque não gosto de batata. Eu gosto de batata doce. Mas se fosse lá, a tua mãe pediu, tem um dia que é mais barato comprar batata, porque era o dia de colher batata. Sim, sim. Quando é dia de recolher a batata é mais barata. E também quando é dia de recolher maçã, também a maçã é mais barata. Então, quando tem esse período de colher a fruta específica, a verdura específica, este produto fica mais barato. Então, a minha avó está correndo para a loja, oh, ganhei, que ela tem esse jeito de comunismo ainda, né? Que eu ganhei um produto, né? Brincadeira. Aí perguntaram do salário, se o salário é bom. Depende, se você tem uma especialização nessas Brasil. áreas que são muito valorizadas, por exemplo, DTI, que a gente sempre fala aqui de informática, vai ganhar bem. Agora, se você for lá, caixa num café, você vai demorar muito, muito tempo para conseguir juntar o dinheiro, porque o custo de vida já vai, né? Agora melhorou, mas faz 10 anos, quando o jovem entrava no mercado, ele tinha um salário muito pequeno. Agora o salário mínimo é um pouco maior, um pouco mais alto do que antes. Mas uma garçonete não vai conseguir comprar um apartamento na Polônia. Não, na verdade o trabalho da garçonete é muito ruim na Polônia, porque ela normalmente vive dos tips. Por isso que acontece que a Polônia exporta garçonete para o mundo inteiro, porque elas vão trabalhar nos outros países para ganhar numa moeda maior e daí chegar na Polônia e ter poder de compra, poder comprar um apartamento, uma casa com o dinheiro que veio de fora, porque lá ela pode trabalhar a vida inteira que ela não vai conseguir, né? Se você tiver esses empregos mais simples na Polônia, não fica difícil, a não ser que você esteja numa cidade bem pequena ou tenha um marido que daí divide as contas de casa, né? E aí estão pedindo aqui para pronunciar o sobrenome, nós vamos pronunciar. Ostrowski, na verdade Ostrovski seria talvez a versão original, mas tem duas versões. Ostrowski sem W e com W no meio, né? Porque normalmente onde fica W, no Brasil tem V, né? Então, às vezes o W vai perdendo, né? Porque é a versão daqui. E quando o polaco sai assim pra balada, tal, você vê que eles entram de tênis, de bermuda, que cada um tá no seu estilo. Você não acha assim que é muito diferente essa questão do brasileiro pro polaco ser mais relaxado assim com os amigos, nas baladas? É que o brasileiro tem um estilo mais esportivo na rua, nas baladas, acho. Tem locais mais chique. Porque tem locais da balada, por exemplo, que são mais elegantes e tal, onde tem segurança e ela não deixa entrar o rapaz com uma roupa esportiva, né? Porque a gente teve o problema com alguns rapazes, né, que estavam batendo na rua porque eles estavam perigosos, eles estavam vestindo essa roupa esportiva e causaram muita violência na rua. Ah, mas daí você diz de time, essas coisas sim, assim? Sim, isso, porque eles estavam bem específicas da Polônia, que a Polônia também é o lado ruim, né, que tínhamos gangues, né, que estavam correndo na rua, né, e causavam alguns problemas de violência para o povo. Então, e a gente ficou com essa atitude, né, um pouco assim, reservado. Então, se a segurança está observando o rapaz com essa roupa esportiva, ela não vai permitir entrar. Então, a gente se arruma para ir na balada, para sair, porque a gente corre risco de não ser aceito. Mas eu vi nos bar muita gente de tênis, muita gente muito tranquila lá na Polônia. Depende onde. Né? Se não for assim uma coisa chique,
eles não estão tão preocupados que nem os brasileiros. Eu acho que cada um tem um estilo. Sabe quando você vai nessas baladas e vê aquelas brasileiras tudo igual? Na Polônia é mais difícil. Parece que elas têm mais personalidade na hora de vestir. Cada uma tá assim um pouco diferente. E os homens também. Tem arrumado, tem desarrumado, tem de tênis, tem mais esportivo. Não tem aquela unidade assim que no Brasil você vai, parece que cada lugar tem um tipo de vestimento e tá todo mundo igual. Na Polônia... Tem tendências hippie, não tendências serve. roqueiro, Daí que é mais homogeneizado talvez aqui, na Polônia talvez a gente pega mais na criatividade, mas eu não concordo, porque às vezes eu vi muitas brasileiras hipervestidas de uma maneira tão criativa. Sim, tem, mas é que tem casos e casos, mas não dá mas pra falar de tudo. Gente, é. ó, aqui um abração pra Márcia Moreira, um abração pra família Soeck. Estão perguntando se alemão tem rixa com polaco. A gente já falou um pouco disso, né? Que por causa deles terem invadido, principalmente os mais antigos, a geração dos meus avós. Porque, claro, mais. né, que você vai pensar, pô, eles invadiram o meu país. Mas agora não, né? Porque agora tem muita empresa alemã na Polônia. Os polacos vão pra Alemanha porque é muito perto, né? Às vezes você pega o carro lá da Polônia, 4, 6 horas dirigindo, você já tá em Berlim. Então você já pode aproveitar e sair, né? Lá é tudo pertinho, não é que nem no Brasil, que é gigante, você precisa viajar muito tempo para sair do país. Lá não, você pega o carro, vai para a República Tcheca, pega o carro, vai para a Alemanha. Por isso que é muito bom, se você tiver às vezes um mês para viajar, você aluga um carro e vai viajando, né, por todos os países em volta. Eu tenho uma amiga que foi para Croácia, Montenegro. Foi essa que me trouxe, ó. Ela trouxe aqui o chocolate polonês. Nossa! Vou mostrar para vocês porque é um chocolate especial, né? Não é todo dia que a gente ganha. E você sabe, Terezinha, o que significa essa palavra jedyna escrito? Não sei. Única. Única. Então você é única. Ela comprou sem saber também porque ela é brasileira, mas um chocolate de 1851. Será que tá bom ainda pra comer? Porque 1851 faz tempo. Ainda você não se lembra daquela Será época? que dá pra comer ainda? Dá pra comer, dá pra comer. Quer experimentar? Gente, vou fazer propaganda aqui do Almanac com Tenda. Tá tudo no meu site, terezinhapolaca.com.br. Todo mês eu escrevo alguma curiosidade da Polônia com bom humor. Então... Soltando os gansos! Opa, ó que bonito! Não esqueça que são os gansos! Esse daqui é de Varsóvia, então... Você até viajou de avião assim, né? Uma dica de viagem, ó. Com a Terezinha viajando pela Polônia. E eu quero adiantar pra vocês uma curiosidade desse mês que vem. Eu vi que o restaurante mais antigo da Europa tá na Polônia. Sim, eu vou chutar, mas será que é Wieżynek de 1364? Lá em Wrocław. Em Wrocław. Ok, mas em Cracóvia tem Wieżynek muito bom. E em Wrocław, fala pra mim que eu não sei de Wrocław. Gente, depois quem quiser me pergunta que eu vou deixar o link, né? Porque lá na Polônia você pode comer no primeiro restaurante do mundo. Imagine! Primeiro restaurante da Europa, desculpa. Depois eu vou deixar o link aqui pra vocês. Eu achei que ela ia saber falar. Eu não vou me atrever porque esses nomes em polaco aí. Ó. Polaca. Gente, mais perguntas. Se você quiser que ela pronuncie o sobrenome, agora é a hora, porque nós já estamos encerrando. Então, última chance. Última chance pra vocês. Última chance. Qual o sobrenome? Schmigel. Schmigel foi um rapaz que se chama Schmigel, sem um acento gráfico, porque fica a só Inês essa. falou dos bisavós dela, gente que gostou da música. E a gente gostou de todos os comentários, a gente vai curtir depois, a gente vai respondendo depois da gravação, que a gente na hora não consegue responder todos. A Tere Cava, que é a professora, ela tá falando aqui que a escola no Brasil é elitista, que só quem tem dinheiro que consegue uma escola de educação, uma escola com uma boa educação, né? E lá não, né? Lá na Polônia é diferente. Não é um privilégio, é um direito adquirido. Você nasceu na Polônia, você tem direito à escola, né? Você vai para uma escola e dá boa.
De boa, ficamos de boa. Gente, Depois muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Né? Você considere todos abraçados. Um beijão pra vocês. Beijo. Até terça-feira que vem, 19h30. Tamo aí. Quem quiser mandar pergunta, já manda as mensagens, que daí a gente já vai tendo as ideias pro próximo. Bujaqui. Voz com C é acento, sempre cortado. S é cortado com acento gráfico. Tem muitos acentos gráficos com C, com S. Então disso vamos continuar falando na terça que vem. Mandamos abraços. Eu fiquei muito feliz de falar para vocês sobre muitas coisas hoje. Então, Krajewski mandou um abração. Krajewski, abraço para você também, de coração. Tchau. Bujaqui. Tchau.